Meus amores, tudo bem com vocês? Olha só o que nós temos hoje. Mais uma história. História linda, história sobre os sentimentos. E o nome dela é A Ilha dos Sentimentos. Ela começa assim. Era uma vez uma ilha. Nessa ilha moravam todos os sentimentos. Morava a alegria, morava a tristeza, morava a sabedoria. E morava também o amor. Certa vez, avisaram a todos os moradores da ilha que ela ia se afundar. Ele ia se afundar. E todos os sentimentos pegaram seus barcos e foram para longe. Somente o amor, que tinha tanto amor dentro do seu coração, não conseguiu partir. Ele ficou ali, com a ilha, até os seus últimos momentos. O mar subiu e a ilha se afundou. Quando o amor já ia se afogando, ele resolveu pedir ajuda. Nesse momento, estava passando o barco da riqueza. E o amor falou: Riqueza, leva-me contigo, riqueza. E a riqueza respondeu para o amor: Eu sinto muito, amor, mas o meu barco já está cheio de prata, de ouro, e não cabe mais nada. E lá se foi a riqueza, navegando pelo oceano até sumir. O amor, então, viu passar o barco da vaidade. E ele falou: Vaidade, vaidade, você pode me ajudar? Leva-me contigo. E o barco da vaidade respondeu: Eu sinto muito, amor. A minha tinta está tão fresquinha. Eu estou tão novinho. Vai me estragar. E lá foi a vaidade subindo, descendo e sumiu no oceano. O amor ficou novamente sozinho. E já ia se afogando quando de repente passou o barco da tristeza. E ele falou: Tristeza, leva-me contigo, tristeza, eu estou me afogando. E tristeza respondeu: Eu sinto tanto, amor, mas eu tô tão triste que eu prefiro ficar sozinha. E lá se foi tristeza e sumiu no oceano. De repente o amor viu o barco da alegria e falou: Alegria, alegria, me leva com você, alegria. A alegria estava tão feliz e tão alegre e tão contente que nem escutou o amor falando. E lá a alegria subia onda, descia onda, subia onda, descia onda, subia onda, descia onda e sumiu no oceano. O amor, então, já estava desesperado. Começou a chorar. Enquanto ele chorava, ele ouviu uma voz vindo de longe que falou: Amor, amor, eu levo você, amor, vem comigo. E ele avistou de longe um barco e ele entrou no barco. E lá se foi. Subindo, descendo onda, subindo, descendo onda, subindo e descendo onda, quando de repente eles passaram por um barco da sabedoria que falou: Bom dia, amor! Bom dia, tempo! Então o amor percebeu que ele havia entrado no barco do tempo e ele compreendeu que só o tempo poderia conduzir o amor e salvá-lo. E eles sumiram no horizonte. Somente o tempo, ainda dá tempo pra tanto amor. Somente o tempo, ainda dá tempo pra tanto amor. Somente o tempo, ainda dá tempo pra tanto
Crianças, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. A tia Lani contou uma história para vocês e chamou uma pessoa muito querida, que a gente gosta muito, que é amiga da mamãe de vocês, que é amiga da tia Lani, para falar um pouquinho para vocês sobre as emoções, tá? Então tem história que a tia Lani vai contar sobre os sentimentos, que tem o barco do tempo, que leva o amor, e escutar o que a tia Marla tem para falar para vocês, tá bom? Vamos lá ouvir? Bom dia, turminha da tia Lani, tudo bem? Eu sou a Marla, sou psicóloga. Alguém sabe o que é a psicóloga? Bom, o psicólogo, ele tem uma função muito importante. A gente não vai no dentista quando a gente precisa olhar se os nossos dentinhos estão bem? A gente, às vezes, não precisa ir no médico para ver como que tá o nosso corpinho? Às vezes, também, a gente precisa ir na escola e ficar junto com a professora pra gente aprender, não é verdade? Vocês aprendem muito com a tia Lani, que eu sei. E o psicólogo ajuda a gente a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E eu tô aqui hoje para falar sobre 4 sentimentos muito importantes que a gente precisa conhecer e que a gente precisa aprender como lidar com eles. O primeiro sentimento, vamos ver quem sabe qual é? É a tristeza. Olha só, a tristeza de vez em quando aparece quando alguma coisa nos fez sofrer muito, quando a gente machuca, quando a gente briga com alguém que a gente ama, quando um cachorrinho morre ou alguém que a gente gosta muito. A tristeza de vez em quando ela vem e fica um tempinho dentro da gente, não é verdade? Ela fica lá um tempinho. A gente precisa entender que a tristeza ela é importante. Assim como a febre no nosso corpinho aparece para falar que tem alguma coisa que não tá legal no nosso corpinho, a tristeza também põe a gente para acalmar, para quietar de vez em quando e para organizar os nossos sentimentos depois da gente passar por uma situação difícil. A tristeza é um sentimento que traz uma sensação bem no meio do coração. A gente fala assim, parece que tá doendo o meu coração, o corpinho fica quietinho, a gente só quer às vezes deitar e ficar bem quietinho perto de quem a gente ama. Um animal que tem muito uma característica às vezes de tristeza, porque é muito sozinho, é a coruja. A coruja é um animal silencioso, mas ele é super esperto e ela aproveita o silêncio como grande fonte de sabedoria. Então, às vezes, a tristeza ajuda a gente a silenciar o nosso coraçãozinho, não é verdade? Olha só uma outra emoção que toda criança já sentiu, e a tia Marla também, e até os adultos às vezes têm, que é o medo. Todo mundo acha que o medo é um sentimento só ruim. Não é. O sentimento do medo ajuda a gente a se prevenir. Já pensou se a gente não tivesse medo? A gente pegava na cobra. Já pensou se a gente não tivesse medo? A gente atravessaria a rua e poderia ser atropelado. Se a gente não tivesse medo, a gente não estaria usando máscara para evitar de pegar o coronavírus. Então o medo ele nos protege. Um animalzinho que utiliza muito uma defesa quando está com medo é a tartaruga. Quando ela sente algum perigo, ela entra para dentro do seu casquinho. Por isso que quando a gente está com medo, a gente quer às vezes se esconder, não é verdade? A gente tenta se esconder. Então aqui é o sentimento do medo. Você já sentiu medo alguma vez? Agora, uma outra emoção que de vez em quando vem é a raiva. Todo mundo aqui já sentiu raiva alguma vez, não já? A raiva é uma emoção que vai para a ponta das mãos. A gente quer bater, a gente quer jogar as coisas, a gente bate os pés, a gente quer falar alto, quer brigar, a gente fica igual o porco espinho. A gente atira espinho, grita, xinga, bate em todo lugar. E a gente, quando tá com raiva, a gente precisa respirar, acalmar um pouquinho até a raiva passar. Ela é importante porque ela coloca limites pra gente também, mas a gente precisa controlar a raiva, senão a gente machuca as pessoas igual o porco-espinho. E a última emoção que a tia Marla tem pra falar pra vocês é a
alegria, que é um sentimento que todo mundo gosta de sentir. É uma emoção que fica quentinha aqui no peito. A gente quer sorrir, a gente quer brincar, a gente quer falar alto, a gente quer curtir. Mas o mais importante é que as emoções são como um elástico. Elas às vezes vêm, se esticam, vão embora e a gente precisa aprender a lidar com elas, não é verdade? Aprender que elas têm nome, que elas atuam no nosso corpinho. E a alegria é igual um macaquinho, espontâneo, alegre, criativo e nos põe para pular e vibrar. Um beijo para vocês!